Hoje com o pastor Joseph Prince. Você está pronto para a palavra? Não há dúvida que estamos vivendo no fim dos tempos. O iminente retorno do nosso Senhor Jesus Cristo pode acontecer a qualquer hora. Vou ficar tão alegre quando Jesus voltar nas nuvens e nos arrebatar. Hollywood ou o mundo lá fora já tem até uma explicação para isso. Sabe, o diabo não é estúpido, ele já preparou uma teoria e tem muitas histórias, e essa década que nós estamos vivendo já viu tantas histórias sobre muita ficção em termos de filmes no cinema e também livros de ficção sobre extraterrestres ou a vida fora da Terra. Nunca vimos tanto como nós temos visto agora nesta geração. Creem mais em alienígenas do que creem em anjos. Creem mais nisso do que creem em Deus. E tem tantas versões sobre os ETs, então, quando desaparecermos, certo? E não se esqueça, vamos desaparecer num segundo atômico, a Bíblia diz. Você me vê e não me verá mais. Parece até o nome de um filme, certo? Você não vai me ver mais, vou desaparecer. Sabia? E Hollywood já fez filmes como, por exemplo, A Guerra dos Mundos, aquele de Encontro do Terceiro Tipo. Sabe, tudo isso é uma preparação para as pessoas poderem explicar quando desaparecermos. E para eles nós vamos desaparecer, mas para nós vamos receber um novo corpo. Um corpo como o corpo de Jesus. Um corpo que é de matéria, é físico, tem carne e ossos, mas não está sujeito à mortalidade. Um corpo imortal. Um corpo que nunca vai envelhecer, que nunca vai se decompor. Ele nunca vai contrair doenças. Nunca vai ficar cansado. Não vai cair na monotonia. Nunca mais vai dormir durante nenhuma pregação como você faz hoje. Você sabia? Não vai cair na rotina, sabe? Isso é melhor, não vai cair na rotina. Porque a rotina não é a falta de alguém. Assim como a solidão também não é porque você não tem ninguém do lado. Você pode sentir solidão com pessoas ao redor. Pode se sentir só numa família. Pode se sentir só numa multidão. A solidão é uma obra da carne. É algo que, quando o amor de Jesus enche o seu coração, você pode estar sozinho ou numa multidão, mas seu coração está cheio. Amém? E com o coração cheio, você pode ministrar aos seus amados, aos seus amigos, se sentindo bem forte, em vez de se sentir um fraco. Então você traz prazer, o devido prazer, para aquele relacionamento, certo? Às vezes, a esposa, mas isso também pode acontecer com o marido, sabe? Faz muita exigência do seu cônjuge e o cônjuge não está cheio o suficiente para poder ministrar porque não se sente forte. Então, quando há muita exigência, a pessoa acaba liberando a ira e ressentimentos e até mesmo palavrões acabam saindo da sua boca e muitas palavras negativas. E a pessoa não quer isso, mas ela mesma precisa ser ministrada. Amém? Quantos sabiam que um casamento de sucesso precisa de uma terceira pessoa? Seu nome é Jesus. Amém? Ele é aquela pessoa que está no meio, que consegue unir aquele casal, que consegue unir duas pessoas. Você precisa dele. Você não pode exigir isso um do outro. Até quem está namorando é uma questão de tempo e você vai encontrar problemas, pois ninguém é perfeito. Mas quando olhamos para Jesus com a sua beleza, sua glória, sua excelência, e confiamos nele, somos atraídos um ao outro. Amém? Você está ouvindo, igreja? E isto é maravilhoso. Amém? Estamos no fim dos tempos e a única coisa que esperamos, a única bênção que estamos aguardando agora, a única bênção, não importa o quanto você confessa, o quanto você toma posse, você não vai possuir até Jesus voltar. A única bênção é o corpo novo. Até lá podemos pedir a Deus a cura, podemos pedir saúde, podemos pedir também força, certo? Mas até recebermos um novo corpo, vamos ter desafios aqui e lá, certo? Mas não se esqueça que Deus pode nos dar saúde. Deus pode dar longevidade. Mas o que aguardamos? A morte. A Bíblia diz, será o último inimigo a ser colocado debaixo dos nossos pés. Amém? O preço já foi pago na cruz. Na ressurreição, Jesus venceu a morte. E ele vai voltar para nós. E a Bíblia diz que, naqueles dias do apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso, ele nos deu uma linda analogia. Ele disse que fomos selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. E essa palavra penhor, literalmente no grego, quer dizer pagamento. Naqueles dias,
Alguém ia ao mercado, o Argos. O Argos seria o mercado grego ou romano, então as pessoas iam lá e, quando compravam algo, e talvez não dava para carregar, era grande, o que fariam era que davam um pagamento de entrada. E o pagamento era a garantia que um dia eles voltariam para tomar posse daquilo que compraram. E da mesma forma, Jesus salvou a todos nós. Ele venceu a morte por todos nós. E deixou um penhor. Qual é esse pagamento? A Bíblia diz que é o Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo. Amém? Então temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, aleluia, é maior o que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito Santo é a garantia de que Jesus Cristo vai voltar para você, para o seu corpo também. Amém? Isso vai ser em breve. Vire para alguém e diga, em breve você vai ficar bonito. E não desista, certo? Muito em breve vai viver para sempre. Muito em breve não vai ter doença, nem enfermidade, nem cansaço, nem monotonia, nem ficar velho. Amém? E para sempre vamos ter um corpo como o de Jesus Cristo. Quando ele ressuscitou dos mortos, não era um fantasma que ressuscitou, mas foi um corpo físico que ressuscitou, mas sem nenhum sangue. Porque em vez do sangue vamos ter a vida ressurreta fluindo em nosso corpo. Amém? E nos últimos dias, a Bíblia diz, igreja, levanta e resplandeça, porque as trevas cobrirão a terra e densas trevas os povos. Mas para você não. Isaías 60, eu creio. Levanta-te e resplandece, pois vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobrirão a terra. Sempre quando ler a Bíblia, você tem que saber para quem isso foi escrito. Certo? Do que isso está falando? Deixe-me te mostrar algo que eu escrevi na minha Bíblia muitos anos atrás, e eu tenho essa Bíblia já por muitos anos. Eu escrevi uma frase de Miles Clevedel, que foi um tradutor da Bíblia no século XVI. Ele foi o primeiro a completar a versão inglesa. Miles Clevedel disse isso, certo? No século XVI. Ele disse assim, vai te ajudar muito a entender as Escrituras se você marcar não somente o que foi escrito ou falado, mas para quem e de quem, com que palavras, em qual tempo, onde, qual foi a intenção e quais as circunstâncias, considerando o que veio antes e o que aconteceu depois. Hoje eu vou pregar de uma tal maneira e ensinar de tal forma que você vai ver essa frase acontecendo. Eu vou mostrar com quem ele estava falando e o que aconteceu antes e o que veio depois. Ok? Um dos maiores problemas que temos hoje, certo, com a mensagem da graça, que você não pode pegar aquela verdade total que não há mais pecado que não foi perdoado para o crente em Cristo. Eu disse para o crente em Cristo. Olha, a Bíblia diz que nós somos filhos da luz. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 5, muito claro. Aqui diz assim, vamos ler juntos. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Nós somos filhos da luz. Nós somos filhos do dia. Amém. O verso anterior fala da vinda de Jesus, fala que não devemos ser como as pessoas do mundo, que a vinda do Senhor para eles vai ser como um ladrão na noite. Nós não somos filhos da noite, somos filhos do dia, somos filhos da luz. Posso ouvir um amém? Todos que nasceram de novo são todos filhos da luz e filhos do dia. Mas hoje tem muitos ensinamentos por aí que te faz sentir que um dia você é filho da luz e no outro você é filho da noite. Um dia você está na luz e outro dia nas trevas. E às vezes no mesmo dia você está na luz ou nas trevas. Não há segurança, ok? Olha bem isso até no Antigo Testamento. Sabe quando os filhos de Israel eram escravos na terra do Egito? Agora, eu não disse que a pessoa não pode fazer trevas. Você pode ser filho da luz fazendo trevas. Você pode ser um príncipe até um rei fazendo obras de um pobre. Mesmo sendo rico, age como pobre. Certo? Você pode ser um rei fazendo as obras de um palhaço. Não é verdade? Não quer dizer que ele é um palhaço? Alguns te chamam disso, mas você é um rei, um sacerdote de Deus. Amém? Então, às vezes, os filhos do dia podem fazer as obras das trevas, mas não se tornam trevas. Você pode imitar um macaco, mas não muda o fato de que você é um ser humano. Amém?
Você de repente imita um macaco e você de repente se torna um macaco, não é assim? Alguns dizem, não olhe tanto para lá, o seu olho vai ficar torto e não haja como um macaco, senão você vai virar um. Você não engole uma semente, uma planta cresce. E nós estamos com tanto medo, crescemos com essas palavras e, o pior de tudo, pregadores trazem isso para o cristianismo, trazem isso para os ensinamentos. Se comete um pecado, se torna pecador de novo. E esse é o extremo, é lógico. Alguns não vão falar isso, mas eles dizem que o perdão que você recebeu está correndo risco o tempo todo. Certo? É em base probatória. E Deus observa como você se comporta. E eles dizem até que não existe eterna segurança. Então, quando Jesus te salva e não é eterno, se não é eterno, então me fala o que quer dizer João 3,16, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a vida eterna não é eterna, então por que disse eterna? Devia dizer vida eterna se você andar sempre com Deus. Ou colocar uma cláusula, não fala isso, somente diz que todo que nele crê vai ter vida eterna. Amém. Vida eterna. Aionios no grego, eterna, vida eterna. Essa palavra aions fala também da existência eterna de Deus. A existência de Deus é temporária? Não. A mesma palavra é usada para a redenção. A nossa redenção é eterna. Se você aceitou Jesus Cristo, eu não estou falando aqueles que dizem, aqueles que se chamam de cristãos, mas nunca nasceram de novo, nunca creram no Senhor Jesus Cristo. Estou falando de crentes genuínos. Vocês são filhos da luz. Amém? Vocês são filhos da luz. E você se lembra quando Israel estava no Egito, como escravos? A Bíblia diz que Deus enviou uma praga sobre a outra contra os egípcios, contra Faraó, porque Faraó não deixou o povo de Deus sair. Você se lembra que uma delas era a praga das trevas? Vamos ler isso em Êxodo. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos, diga todos, todos os filhos de Israel, o povo de Deus, tinham luz em suas habitações. As trevas eram tão espessas que os egípcios não viam um ao outro. Isso durou 3 dias. Mas os filhos de Israel, o povo de Deus, tinha luz em suas habitações. Olha, e se você falar o que isso tem a ver? Essa luz, eu li isso muitos anos e não percebi que essa luz que está falando aqui é luz sobrenatural. Porque se aquela luz nas habitações dos filhos de Israel fosse por causa de uma lâmpada ou uma vela, então os egípcios teriam também este recurso. Eles podiam se prover deste mesmo recurso. Estou certo? Para acabar com aquelas trevas era só acender uma luz. Eles tinham só que acender uma vela. Obviamente, eles não podiam fazer isso. Eram trevas tão densas que as trevas pela primeira vez engoliram a luz. Mas na casa dos filhos de Deus, olha aí, filhos de Deus, nas habitações do povo de Deus tinha luz. E esta luz era luz sobrenatural. Essa luz era luz extraordinária. Não era uma luz vinda de uma lâmpada ou então algum tipo de vela. Aquilo não era feito pelo homem. Não foi algo produzido, ok? Mas foi algo que foi dado como um dom da graça. E aqui quero te falar algo que, nesses últimos dias, quando as trevas cobrem a terra e as trevas cobrem as famílias, o povo de Deus, a família de Deus, a casa de Deus, amém? Do qual vocês participam. Vocês terão luz em suas habitações. Vamos declarar isso em nome de Jesus. Diga, temos luz nas nossas casas. E essa luz, olha bem, não era natural. Ok? Lembre-se disso. Quando Deus criou a luz, Ele não disse luz, penetre tudo, luz, exista, sabe? Vamos ver agora Gênesis, capítulo 1, verso 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra, verso 1, e depois no verso 2, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Verso 3, Deus então fala, pela primeira vez na história da Bíblia, você escuta Deus falar, a primeira vez que Deus fala. Muitos anos atrás, melhor dizendo, alguns anos atrás, eu perguntei para mim mesmo, seria interessante ver as primeiras palavras de Deus na Bíblia. E é lógico, Deus me mostrou Gênesis 1, certo? E Gênesis 1, verso 3 diz, Deus disse,
Haja luz e houve luz. Olha bem, aqui não está falando quando ele criou o sol. O sol não havia sido criado. Olha, aqui é o primeiro dia. Sabe quando o sol foi criado? No quarto dia. Então não estamos falando aqui da luz do sol. Estamos falando de luz. Alguma luz aqui, revelação. Filhos da luz. Amém. E olha bem, se você estiver doente, tudo fica mais escuro à noite. Se os seus filhos estão gripados e chorando, até o seu choro parece pior à noite. Seja qual for a sua luta, solidão ou depressão, parece que é pior à noite. Algumas coisas melhoram durante o dia. Mesmo ainda tendo problemas, parece que o dia é uma mensagem de Deus. Sabe, não somos filhos da noite, apesar de estudar à noite. Ok? Não somos filhos das trevas. Aqui não é a luz do sol. O sol foi criado no quarto dia, que é o primeiro dia. E no hebraico, vamos ler um pouco do hebraico da direita para a esquerda. No hebraico se diz justamente isso. Vaiomer, que quer dizer disse, de amar. Vaiomer Elohim, Deus. Yehi or. Haja luz. Vai or. E houve luz. Leor, como urim, luzes. Plural de or, urim. Certo? Então, Vaiomer Elohim, Yehi or. Vai or. Então, eu perguntei para mim mesmo, qual será o significado da primeira vez do registro do que Deus falou? Registrado na Bíblia. Eu li isso e depois eu pesquisei o hebraico. Ok, então eu vi no hebraico que a primeira vez que Deus falou, ele falou o seu nome. Onde diz, disse Deus, Vaiomer Elohim, haja, olha só, haja é Yehi, Yehi é Yud-Rei. Você viu isso? Yehi é Yud-Rei. Você se lembra do nome de Deus, Yud-Rei, Vav-Rei? Yud-Rei são as duas primeiras letras do nome Jeová. Yud-Rei, Vav-Rei. Aqui você vê Yud-Rei. Então aqui Deus está falando de Jesus. Ele disse assim, Jesus se manifeste. Luz. Yehi or. Então, é interessante, mas é lógico que não sou judeu. Então levei essa revelação a Israel e falei com amigos que são judeus crentes, e eles ficaram maravilhados e disseram de onde você tirou isso, e nós sabemos muito bem que isso não veio de mim, mas é do Espírito Santo. Amém? Isso é incrível, eles falaram que nunca tinham visto algo assim, mas é a primeira vez, certo? Que Deus falou. Deus falou e ele mencionou o nome do seu filho. Yeshua, eu falei disso da última vez que preguei, quando ele estava na cruz, certo? Este é Jesus de Nazaré, Yeshua, e no hebraico as primeiras letras soletravam o quê? Estava Yud-Rei Vav-Rei, o nome de Deus. Ouça essa mensagem. Eu acho que temos em vídeo para você ver o impacto visual. Certo? Então, o nome de Deus está ali. Te mostrei isso para falar que essa luz não é a luz do sol. Ok? O sol foi criado no quarto dia. Essa é a luz de Jesus. Andamos com Jesus, andamos na luz. Eu disse andamos com Jesus, andamos na luz. E essas pessoas que vivem falando que às vezes nós estamos caminhando na luz e às vezes nas trevas. Então vamos para 1 João capítulo 1 e vamos ver o verso 7. 1 João 1, verso 7. Mas se andarmos na luz, escute bem isso. Mas se andarmos na luz, vamos ler do verso 5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz. Todos digam, Deus é luz. Só existem duas definições de Deus na Bíblia. Só duas. Deus é amor, Deus é luz. Ok? Deus é amor, Deus é luz. E não há nele trevas nenhuma, muito enfático no grego. Nele trevas nenhuma, nem somente um fio de cabelo de trevas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Certo? Para quem ele escreveu? Para quem João escreveu isso? Esta epístola João escreveu. João, que falava que Jesus o amava, mais do que todos, o discípulo a quem Jesus ama. Essa epístola é de João e ele está dizendo, se dissermos, então alguns estavam dizendo, se dissermos, certo, que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, não praticamos a verdade. Ele está falando de cristãos que estão desviados. Vamos continuar lendo. Mas se andarmos na luz, e ele não disse se andarmos de acordo com a luz.
Alguns podem dizer, você é um cristão, já está na igreja por um tempo, você já é convertido por muitos anos, você tem que andar de acordo com a luz. Eu entendo a expressão. Quer dizer, vamos andar de acordo com aquilo que sabemos. Eu entendo isso. Mas não é isso que está dizendo neste verso. Este verso não diz se andarmos de acordo com a luz. E depois, como Deus na luz está. Ninguém pode andar de acordo com a luz. De acordo com a luz que Deus tem. Ninguém, nem o pregador. Ninguém. Não está falando sobre andar de acordo com a medida da luz. Está falando do local. Falo isso porque é muito importante. Local. Onde você está? Onde estão os crentes hoje? Onde os crentes andam? Eles andam na luz. Mas por que, pastor, aqui diz mas ou se? Mas se dissermos, mas se andarmos. Por quê? Porque no capítulo 1, e eu sei que no original não havia capítulos, mas mesmo assim, parte dele tem um estilo de escrever para algumas pessoas na primeira parte, mas na segunda parte era para os crentes. Na primeira parte não fala filhinhos. Não fala. Porque você vai ver aqui 1 João 1,9, que é muito comentado no Evangelho da Graça. Você vai ver daqui a pouco. Mas vamos falar da luz. Se andarmos na luz, onde os crentes, os cristãos têm que andar? Na luz, local. Onde você tem que comer, onde você tem que beber, onde você tem que orar, onde você sempre acorda, onde você sempre dorme, sempre na luz. Amém? Vou fazer outra pergunta. Quando você peca, eu não estou falando para você pecar? O pecado é mau? O pastor Prince é muito contra o pecado? Ok? Certo? Mas, responde a pergunta, quando você peca como crente, onde você peca? Na luz. Se não, por que fala do sangue no final? O sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. E alguns dizem, sabe, que quando você não peca, você anda na luz. Olhe bem para mim. Quando você não peca, você anda na luz. Mas quando peca, agora está em trevas. Se esta é a definição, por que aqui neste verso 7 diz se andarmos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado? Ou seja, aqueles que caminham na luz, apesar disso, têm pecado e o sangue vem e limpa. Ou seja, olha para mim de novo, eu estou andando na luz e tenho um pensamento ruim, eu falo algo errado ou faço algo errado, o sangue me purifica e me mantém caminhando na luz. Eu não vou para as trevas. Você entendeu isso? Quantos entenderam? Acenem. Certo? Ou então batem alguém que está ao seu lado. Sabe? Seja qual for sua resposta. Certo? É bem assim? Certo? Olha para mim, eu estou andando na luz. Quando tenho um pensamento ruim, falo algo ruim, ou então intenção ruim, eu me vejo assim. Eu então me vejo nas trevas e eu tenho que fazer algum tipo de ritual, de acordo com a denominação ou com a crença, então eu volto para a luz. É o que alguns crentes pensam. Não. Quando você anda na luz e você peca, na luz, o sangue de Jesus então vem para te limpar de todo pecado.